O último ponto dessa mensagem, porque algumas vezes Deus nos coloca em situações de vida ou morte. O texto que nós estamos usando é esse aí, Marcos. Por favor, abra a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Você pode acompanhar a leitura sentado como está. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e disse: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então abriu os seus discípulos, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, essa é a última lição que eu entendo que o Senhor quer nos ensinar. Por favor, apazigue o coração desses irmãos. Eles precisam levar essa mensagem pregada para casa, para ajudá-los durante a semana e para ajudá-los no correr de suas fés. Põe-nos dentro do teu Kairos agora, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu vou repassar rapidamente a introdução das 3 últimas mensagens para que você tenha um contexto total, tá bom? Mas eu prometo ser rápido. A primeira pergunta é como nós nos colocamos, nós mesmos nos colocamos em situações de vida ou morte. Como você e eu nos colocamos em situações de vida ou morte. Como isso pode acontecer? Porque eu quero destacar o que acontece quando Deus nos coloca. Mas e quando nós mesmos nos colocamos? Nós vimos que a minha estupidez é capaz de me colocar em situação de vida e morte. Estupidez é agir sem o uso da razão ou ausência momentânea de inteligência. E nós já vimos aqui a semana passada que muitos de vocês disseram: sim, eu já agi muitas vezes sem ou com muita estupidez. A teimosia. O teimoso é surdo e não ouve ninguém. Ele só ouve a si mesmo e a sua própria estupidez. Por isso que nós vemos muita gente teimosa com a cara quebrada. Mas aí não adianta dizer que Deus é o culpado, né? Nós também vimos que a ganância nos coloca em situações de vida ou morte. Onde houver um cadáver, aí também se ajuntarão os abutres. E aí eu disse para vocês que eu não tenho a menor dó, a menor compaixão desse povo que procura cultos para ter benefícios. Culto é para adoração e não para ter benefícios. Nós também aprendemos que a falta de santidade nos coloca em situações de vida ou morte. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E eu não estou falando de perfeição, porque perfeitos vocês não são. Todos vocês têm defeitos, alguns mais, outros menos. Alguns defeitos aceitáveis, outros nem tanto, mas todos vocês têm defeitos. Mas quando o Senhor fala de santidade, é santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha o que diz esse 5º ponto. O pecado pode me colocar em situações de vida ou morte, pois o salário do pecado é a morte. O pecado, aproveitando da oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. O pecado tem enganado muita gente em nosso meio. E por meio do mandamento, matou-me. O pecado tem matado, tirado o melhor de muitos em nosso meio. Portanto, o pecado, sim, também pode nos colocar em situações de vida e de morte. Estou reproduzindo para vocês aqui os 5 motivos, tem muito mais, porém, eu entendo que, querido, não ponha a culpa de Deus quando você age com uma dessas formas. Eu quero destacar é quando o próprio Senhor, quando o próprio Deus nos coloca em situações de vida ou morte. Ou seja, quando você ora e diz: Senhor, o que eu faço? Me dá uma dica, me dá um jeito, me mostra como, de que maneira. Você ora e Deus faz:
fala claramente ao teu coração, vai por esse lado, e você vai e quebra a cara. Quantas vezes nós já oramos pedindo para o Senhor, Pai, eu posso ser aí o fiador dessa pessoa? E o Senhor diz, sim, você pode ser o fiador dessa pessoa, e de repente a pessoa não paga mais as prestações. E aí? Pai, eu quero namorar com a Mariquinha, o Senhor autoriza? Sim. Você sentiu que Deus autorizou e a Mariquinha era uma fria. Ou quando você ora dizendo, Pai, quero trazer a minha sogra, era tão boazinha, era tão mansa, era tão meiga para morar em casa. E você leva a sua sogra e 3 meses depois você chega no coitado do marido calado, infeliz, que não participou daquela decisão, e você diz, ou ela, ou eu. E aí? E aí? Talvez Deus quer que você aprenda mais sobre Ele. Quando Deus nos coloca em situações de vida ou morte, Ele quer que nós aprendamos mais sobre Ele em alguma coisa. Foi o que aconteceu com os discípulos. Olha, os discípulos estavam apavorados, perguntando, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ou seja, todas as experiências passadas precisavam mais dessa. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem mais alguma coisa sobre Ele. Portanto, se Deus, não você próprio, se Deus te coloca em situações de vida ou morte, é porque Ele quer que você aprenda mais alguma coisa com Ele. Agora, se você se coloca, meu querido, história, cara, é problema teu. A segunda lição que nós aprendemos, eu ia passar esse construa suave, mas não vai dar tempo. Deus quer que corramos na direção dele. Olha o que aconteceu com os discípulos. Correram na direção de Jesus, que estava dormindo na proa, com a cabeça sobre um travesseiro. Mestre, não te importa que morramos? Lá em Lucas nós encontramos ainda uma declaração mais agravante. Foram os discípulos acordá-lo dizendo, mestre, vamos morrer. O Senhor não vai fazer nada. E aí? Em que planeta o Senhor está? O barco está afundando, o Senhor está dormindo. Acorda, criatura. Mas talvez a pergunta que os discípulos deveriam fazer é, por que Jesus nos trouxe para cá? Para o meio desse barulho, para o meio dessas ondas, para o meio desses barcos? Talvez porque Jesus quisesse que eles aprendessem mais uma lição. E a maioria de nós, só olha para Jesus quando todos os recursos humanos foram testados. Aí a gente olha e diz, Jesus, onde é que o Senhor está? Jesus, fala comigo, o teu servo, a tua serva ouve. Eu não tolero muito essa frase, a tua serva, o teu servo ouve. Porque servo e serva está aos pés do Senhor. Não está teimosamente agindo pela carne, não. Mas hoje eu quero trabalhar com vocês justamente sobre esse último ponto. O Senhor nos leva para alto mar, o Senhor nos leva para as grandes tempestades, o Senhor nos leva para momentos de vida ou morte, para que possamos ficar calmos, serenos, tranquilos durante as tempestades. O nosso Deus sabia que passaríamos por lutas na fé, por dificuldades na fé. Não é fácil ser cristão, irmãos. É fácil ser corintiano, é fácil ser traficante, é fácil ser político, mas ser cristão não é. Ser gente de Deus não é. Porque gente de Deus acorda pela manhã dizendo, o que eu preciso fazer para amar mais hoje? Gente de Deus acorda pela manhã dizendo, o que eu preciso fazer para ser bênção na vida de alguém hoje? Povo de Deus acorda pela manhã dizendo, como eu posso ser uma mulher abençoadora para o meu marido hoje? Marido de Deus acorda pela manhã dizendo, como eu posso fazer para tornar a minha esposa a mulher mais feliz do mundo hoje? E não vem me dizer que é fácil isso.
Porque eu nunca pensei em me separar da minha esposa. Em 26 anos de casados, nunca pensei em me separar dela. Mas já pensei em matar. Várias vezes. Não vem me dizer que é fácil, porque não é. Não vem me dizer que é fácil pagar ofensas com orações, porque não é. Eu acabei de dizer para vocês, nós não temos que responder com a mesma arma. A nossa arma é outra. A arma do cristão é outra. Quando Deus te chamou para ser do time dele, Ele também te disse, a partir de agora, você não paga mal com mal. Mas você paga mal como? O bem. Quando Deus te chamou, irmã, para fazer parte do time dele, Ele também disse, a partir de hoje, você é bênção na tua casa. Você é santidade na tua casa. Você é sabedoria na tua casa, irmã. E quando Deus te chamou, meu irmão, olha para mim aqui. Quando Deus te convocou para fazer parte do time dele, irmão querido, Ele também disse assim, você vai amar a tua esposa como eu amo a minha noiva, a igreja. Por isso, ai de você, se abrir a tua boca para falar da noiva. O Senhor nos leva para essas tempestades algumas vezes, para que possamos aprender a ficar calmos. Ele está no barco. Serenos, Ele está no barco. Tranquilos, Ele está no barco. Eu não consigo compreender esse pânico, esse desespero dos discípulos. Jesus estava ali. Eu não consigo compreender o pânico, o desespero de alguns irmãos que estão na fé, militando na fé, mas qualquer problema se desespera, murmura, blasfema, abandona a igreja, se torna um cristão morto, apático, sem vida. Eu não consigo entender essa gente que diz que está aos pés do Senhor, mas que durante uma tempestade olha para o céu e ao invés de dizer, é de lá que vem o meu socorro, diz, onde tu estás, Deus? Com arrogância, com petulância, como se Deus fora um menino de recados e obrigados a nos responder, quando nós, pela nossa ganância, olhássemos e disséssemos, onde tu estás, Deus? A maioria de nós aqui não lembra de Deus durante o dia. Essa é a grande verdade. A maioria de nós aqui só lembra de Deus quando o calo aperta, quando a dor aparece, quando a pedra no rim bate. Aí você olha e diz, ai Deus. A maioria de nós aqui só lembra de Deus quando as coisas não acontecem a favor. Talvez você e eu tenhamos que entender isso. Se eu estou no meio de uma tempestade, o Senhor quer que eu aprenda alguma coisa. Eu vou aprender. Mas eu vou ficar calmo. Eu vou ficar sereno. Eu vou ficar tranquilo. Porque Ele está ali. Agora olha para mim aqui. Se você olhar para o teu barco, você não vê Deus, meu irmão, pode entrar em pânico. Se você olhar para o teu barco, não vê Deus, não vê o Senhor ali sentadinho, ou dormindo, ou conversando, ou cantando algum louvor, meu irmão, entre em pânico. Jesus estava na boca dormindo com um travesseiro sobre a cabeça. Olha que tranquilidade, que paz. Parece-nos no mínimo irônico dormir durante uma tempestade, mas se ele está no barco, tranquilo, paz.
dele. Ninguém é maior do que o nosso Senhor. Jesus se levanta e diz às ondas: para, cara, chega. Mar, menos. Acabou. Mas ele faz na hora certa, no momento certo, nem antes nem depois. Porque nós precisamos aprender a lição. É que alguns de nós é tão teimoso que às vezes a tempestade demora meses, demora anos, porque nós demoramos a aprender. Para outros é mais rápido, porque aprende rápido. Eu sou teimoso. Eu acho que algumas provas na minha vida poderiam ser de semana, mas duraram meses, porque eu sou teimoso. E você? Se Jesus está na sua vida, corre em direção dele. Não tente ficar sozinho. Você vai perder. Olha para mim. Se você for lutar sozinho, você vai perder. Eu já estou dando um placar agora. Se você lutar sozinho, você vai perder. Satanás é muito melhor do que nós. Finalizando, eu pedi meia hora, só vou usar 15. Está vendo como eu sou um ser de luz? Finalizando, aprendamos mais. O Senhor nos leva para as grandes tempestades. O Senhor nos leva para os grandes ventos, para que aprendamos mais com Ele todos os dias. Levante pela manhã e diga: Senhor, que lição o Senhor tem para mim hoje, para eu aprender? Que lição o Senhor tem para eu aprender hoje, Senhor? Quem aqui de manhã faz essa pergunta para o Senhor? Levante a mão. Então talvez Ele vai te levar para uma grande tempestade essa semana. O Senhor nos coloca em grandes tempestades para que nós possamos correr na direção dele, não em qualquer direção, não na direção do pastor, não na direção de um outro irmão, na direção dele. É Ele que resolve o teu problema, não eu. E o Senhor nos coloca em grandes tempestades para que possamos exercer a nossa calma, nossa paz e a nossa tranquilidade. Mas cuidado, Fernando, põe um vídeo para mim. Mas cuidado quando você pedir algo ao Senhor, porque às vezes não vai cair no teu colo aquilo. Às vezes não virá um pacote pronto com o teu nome dizendo: foi aquilo que você pediu em oração, filha, serva, adoradora, fiel. Não. Algumas vezes virá o processo para você aprender. Vamos ver o que é um processo aqui. Por favor, dá para fazer um pouquinho antes? Claro, é já. Obrigada. Olha, se me permite, a senhora está bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Ficaram juntos lá. Lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará a paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem e nos dá a oportunidade de sermos corajosos. Se alguém entende que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amar?
Bom, eu vou correr. Muita gente vai sair. Aproveite. Olha para mim. Sabe por que Deus não nos dá as coisas prontas? Porque Ele quer que você participe do processo. E quando nós participamos do processo, da construção, da conquista daquilo, nós crescemos também. Seria simples para Deus jogar 1 quilo de paciência no teu colo agora. Seria simples para Deus colocar 1 quilo de amor no teu colo agora. Mas isso não te faria crescer. Mas passar pelo processo de amar alguém é difícil, não é, irmãos? Passar pelo processo de ser ofendido e estender a mão é difícil, não é, irmãos? Passar pelo processo de clamar por paciência e as coisas em casa piorarem é difícil, não é, irmãos? Por que Deus não te dá pronto se você orou? Por que não cai agora 1 quilo de fé no teu colo para você se tornar uma pessoa mais santificada? Mas Deus te leva por estradas terríveis onde você possa exercer a tua fé. Porque Deus quer que você cresça. O objetivo de Deus não é só te dar, o objetivo de Deus é fazer você crescer com aquilo. Então, ao invés de perguntar por quê, Senhor, comigo? Por que eu estou em alto mar? Por que essas ondas? Por que esse mar? Diga assim: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu não estou aprendendo. O que o Senhor quer me ensinar? Eu sou tão cabeça dura que não estou aprendendo. Fiquem pé na tua. Vou orar na sua vida e depois eu espero você para tomar um lanche comigo lá na cantina. Pai, despede-nos agora com a tua graça. O teu povo já tem uma palavra pregada para levar para casa. Trabalhe no coração deles, Espírito Santo, durante toda a semana e faça-os crescer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, hoje e para todos. Amém.